pieces, skin and bone. Hello, welcome home. E essa é a revista eletrônica da Turma D e vamos abordar sobre um assunto muito importante em todo o mundo, que é a crise migratória. Como é que essas pessoas vivem, como é que elas chegam até aqui e, mais importante, como é que elas vão se adaptar a esse novo modo de vida. É isso mesmo, Marcela. E você já parou para pensar como deve ser a vida de pessoas que praticam esportes em outros países? É isso que a gente vai ver agora com Rodrigo Santos e Felipe Farias. Bom dia a todos. Eu, Rodrigo Santos, e meu colega Felipe Farias iremos falar um pouco sobre a situação dos imigrantes dos esportes. Isso mesmo. Primeiro vamos destacar a brilhante atuação da seleção francesa de futebol, que foi campeã em 2018. 19 dos 23 jogadores têm descendência direta de outros países, como Mbappé, que tem pais nascidos em Camarões e Argélia, e Kanté, Dembélé e Sidibé, que tem pais nascidos em Mali. Também existe, inclusive, jogadores que nasceram em países diferentes, como Samuel Umtiti e Chico Mandanda, que nasceram em Camarões e Congo, respectivamente. A questão da integração das nacionalidades na equipe é histórica. Por exemplo, em 1998, ano de título, Zinedine Zidane, nascido em Marselha, mas de origem argelina, foi líder da equipe. No entanto, o aumento crescente do extremismo no mundo inteiro, e principalmente na Europa, aumentou a tensão sobre o assunto fora dos gramados. Outro exemplo foi o MVP da NBA, em que Giannis Antetokounmpo, também conhecido como aberração grega, filho de imigrantes nigerianos, sofreu muito preconceito, inclusive sofreu ameaça de deportação para a Nigéria. E hoje em dia ele é uma inspiração para muitos imigrantes que desejam entrar no esporte. Obrigado pelo tempo e agora é com vocês, Marcelo David. Peraí, Farias, tem o jogo da França vindo aí. Vocês poderão ver a atuação dos magníficos jogadores como Mbappé, Tibril e Osman, dentre outros imigrantes que venceram na vida por conta do esporte. O jogo vai ter cobertura especial da emissora Drissa TV juntamente com a nossa narração. Além disso, nossa especialidade será um VT, contando um pouco mais sobre a vida desses jogadores, e o fundo de arrecadação será destinado para um apoio aos imigrantes. Tudo isso e muito mais só no Drissa TV. Esperamos vocês segunda-feira às 17 horas. E além dos esportes, como os meninos abordaram, ainda tem a grande influência que os imigrantes trazem para a nossa cultura. Uma moda, culinária e arquitetura. E é isso que nós vamos ver com Clara e Fernanda. Bom, a região sul do Brasil é composta por uma grande diversidade cultural, influenciada principalmente pela chegada de povos alemães e italianos séculos atrás. Ao chegar nessa região, é possível notar marcas arquitetônicas, como por exemplo técnicas de construção, que consistem em paredes montadas por hastes de madeira, denominadas enxermel. Também é perceptível essa influência em outras áreas, como na moda, já que a região sul do país possui uma grande indústria de calçados, trazida pelos imigrantes. Além da gastronomia, com a forte presença de salsichas, salada de batata e cervejas que são de herança alemã, festas como o Oktoberfest, que acontece em Blumenau, Santa Catarina, deixam a marca da diversidade. Já os pães, vinhos, embutidos, molho de tomate e entre outros, são de origem italiana. Vale ressaltar que os imigrantes alemães, eles deram origem a cidades importantes como Joinville e Blumenau, em Santa Catarina. E os italianos deram origem a cidades no Rio Grande do Sul, como Garibaldi e Bento Gonçalves, que inclusive são fortes nomes na produção vinícola do país. Bom, hoje em dia existem eventos culturais relacionados aos imigrantes que são importantes para a valorização e reconhecimento da cultura. Nos dias 2, 8 e 9 de junho desse ano, aconteceu a 24ª Feira de Imigrantes no estado de São Paulo. Esta feira reuniu artes, músicas, danças, gastronomias de diversas culturas. Em 2018, mais de 20 mil pessoas prestigiaram as manifestações da comunidade de descendentes e imigrantes. Bom, também existe o Museu do Imigrante, em São Paulo, que permite refletir e compreender o processo imigratório de milhares de pessoas. A União Europeia propõe a criação de centros de imigrantes fora da fronteira do país. E mais de 900 crianças foram separadas de seus pais no território dos Estados Unidos. Bombardeio a centros de detenção mata mais de 40 pessoas na Líbia. Tudo isso mais um pouco na equipe de jornalismo.
A ideia de criar um grande campo de refugiados e imigrantes às portas da União Europeia ganha peso em Bruxelas. Por enquanto, trata-se de um rascunho sujeito a modificação, mas serve para centrar os debates sobre esses novos parâmetros. As instituições da UE se encarregariam de garantir as condições desta plataforma, a partir da qual funcionários do clube comunitário processariam as informações dos estrangeiros para definir quem tem direito ao asilo e quem não tem. Dados levantados pela União Estadunidense de Direitos Civis, mais de 900 crianças foram separadas de seus pais nos Estados Unidos, em 2018, na fronteira dos Estados Unidos e México. Os pais vêm sendo expulsos dos países por diversos motivos, desde investigações criminais até delitos menores. Com isso, as crianças são levadas a uma instituição de menores desacompanhados, na qual são separadas de seus pais. Segundo a organização, a cada 5 crianças separadas de seus pais, apenas uma tem menos de 5 anos de vida. Essa atitude se mostra imoral e antiética, segundo Bauman, no livro Estranhos à Nossa Porta, no qual afirma que ter moral é reconhecer a responsabilidade de promover o bem e repudiar o mal, que não foi feita nos Estados Unidos no ano de 2018. Em 3 de junho de 2019, dezenas de imigrantes refugiados foram detidos na localidade de Saúde, 15 km leste de Centro Trica, e foram mortos devido ao bombardeio aéreo. A cifra de mortes, segundo o Ministério da Saúde, chegou a 40. O centro de detenção de Saúde fica dentro do quartel militar e acolhe cerca de 620 imigrantes, sendo que 100 deles dormiam no local atingido. A maioria dos detidos foi levada ao quartel militar de Taúra após serem capturados em embarcações precárias tentando chegar ao leste europeu. A lei líbia considera crime a tentativa a entrada e saída irregular de seu território. Há na Líbia 25 centros oficiais de detenção, que abrigam cerca de 5 mil imigrantes, sendo que 2 deles se encontram em Trípoli, segundo o Alto Comissariado da ONU. Algo que Bauman, em seu livro Estranhos à Nossa Porta, repudia, pois, segundo ele, hospitalidade significa o direito que o imigrante tem de chegar em um local alheio e não ser tratado de forma indevida. E agora? Peraí. Acabo de receber algumas informações aqui. Produção? Acabo de receber uma denúncia aqui que nossa equipe vai trazer melhores informações. É isso mesmo, Pedro e Marcela. Na manhã de 4 de agosto ocorreu um atentado no shopping da cidade texana de El Paso, que deixou dezenas de vítimas, dentre elas 30 mortos. A cidade em que ocorreu o atentado também é conhecida por ser destino de imigrantes mexicanos, porque ela está localizada na fronteira dos Estados Unidos com o México. Em um dos supermercados abandonados da cidade, estão sendo mantidos alguns imigrantes que não conseguiram autorização legal para permanecer no país, ou seja, por não possuírem um visto americano. Tal alojamento foi ocupado por aproximadamente 900 pessoas, sendo que tinha como capacidade máxima apenas 125. Ou seja, tais imigrantes viviam em condições insalubres e o governo do país se mostrou imponente em relação a isso. O atentado foi cometido por um estadunidense chamado Patrick, de apenas 21 anos. Após algumas investigações em torno do crime, a polícia norte-americana encontrou um manifesto que rodou as redes sociais e expressava ódio às pessoas de origem hispânica. Também continha um plano de ataque mortal a essa comunidade. Portanto, os investigadores associaram tal ataque a um crime xenófobo. Afinal, tal região também é conhecida por apresentar um grande índice de crimes de ódio, especialmente direcionado aos mexicanos que tentam adentrar o país. Desde 2017, o presidente Donald Trump apresentou sua proposta de tolerância zero a imigrantes ilegais. A política que Trump pretende implantar consta na construção de um muro entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, para aumentar o monitoramento na entrada de imigrantes no país norte-americano. E, além disso, consta também com a criação de vistos que visam restringir a entrada, permitindo somente aqueles que beneficiem consideravelmente a economia do país. Além da situação dos alojamentos, diversas famílias mexicanas são separadas diariamente nas fronteiras pelos oficiais americanos e mantidas em centros de detenção. Milhares de crianças das mais diversas idades passam a viver sozinhas, afastadas do cuidado familiar, e o tratamento recebido por elas também é grosseiro. Realmente é uma situação desumana. É com vocês. Infelizmente, é uma triste realidade. E agora, para dar uma descontraída, nossa equipe de humor vai trazer um sketch. Bom dia, sejam bem-vindos à entrevista. Tudo bem? Bom, primeiramente, o currículo... Você tá com calor? Quer que eu ligue lá? Não, muito obrigada. Ah, tá bom. O currículo de vocês. Vou começar com você. Você é dos Estados Unidos, né? Trabalhou em
no lugar? Yes. Isso é muito bom. Fritar hambúrguer, nossa empresa precisa disso. Tem potencial. Você... Muita coisa, né? Então, vocês podem começar se apresentando, que eu vou fazer umas anotações aqui, ok? Você não, ele fala. Oi, meu nome é Josh. I come from United States. Eu esqueci de colocar no currículo, mas recentemente eu me tornei digital influencer no Instagram e atingi a meta de 100 seguidores. Eu vim para o Brasil para morar com minha família, que está por aqui há um tempo. Muito bom. E você? Tem bastante coisa aqui, né? Certo. Pode se apresentar. Meu nome é Adila. Eu já trabalhei em mais de 10 lugares. Já visitei mais de 5 países, falo 4 idiomas, me formei em 4 faculdades, entre elas Harvard e Yale, e já fiz intercâmbio para a Inglaterra. Muita coisa, né? Você tem quantos anos? Pode falar um pouco de si. Eu tenho 27, vim da Arábia Saudita. Tá bom. E é isso. Eu já posso falar aqui, pelas normas da empresa mesmo, Josh, você foi contratado. Parabéns. Muito obrigado. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Espero que vocês tenham gostado e agora possam refletir um pouquinho mais sobre essa questão tão importante que é os imigrantes. Obrigado por assistirem e até a próxima. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é